A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 272 do podcast e nós iniciaremos o livro de Neemias, lendo o capítulo 1 e 2, também Zacarias, capítulo 12 e 13, e Provérbios, capítulo 20, versículos 16 ao 21. Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, no 20º ano, eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobrevivera do cativeiro, e como estava Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. A muralha de Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ao ouvir essas notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Eu falei: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que mantens a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que teu ouvido esteja atento e teus olhos abertos para escutar a oração que este teu servo hoje pronuncia diante de ti. Dia e noite fico orando em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, também eu e a casa de meu pai pecamos. Agimos realmente mal contra ti, não observando os mandamentos, as leis e as normas que transmitiste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que dirigiste a Moisés, teu servo, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes a mim, se observardes os mandamentos e o puserdes em prática, mesmo se os vossos dispersos se encontrem nas extremidades do céu, de lá os reunirei
e os reconduzirei ao lugar que escolhi, para que aí habite o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo que libertaste com teu grande poder e com a força do teu braço. Ah, Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração de teus servos, dispostos a temer o teu nome. Faze que este teu servo seja hoje bem-sucedido e encontre piedade da parte deste homem, pois eu era então copeiro do rei. Capítulo 2. Era o mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes. Eu peguei o vinho que estava diante do rei e lhe ofereci. Como em sua presença eu nunca estive triste, o rei disse-me: Por que estás com o rosto abatido? Não estás doente? Então só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e respondi: Viva o rei para sempre! Como meu rosto poderia não estar triste quando a cidade onde estão os túmulos de meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei disse-me: Que desejas? Fiz então uma oração ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, manda-me para Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? O rei mostrou-se disposto a mandar-me, e eu indiquei-lhe uma data. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de Transeufratênia, para que me deixem passar, até que chegue a Judá. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Eu me apresentei aos governadores da Transeufratênia e lhes mostrei as cartas do rei, o qual tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Ora, o aronita Sanabalat e o funcionário amonita Tobias foram informados disso e ficaram muito contrariados ao saberem que havia chegado alguém para cuidar do bem dos israelitas. Quando cheguei a Jerusalém, fiquei 3 dias aí. Depois levantei-me durante a noite com alguns homens, sem manifestar a ninguém o que Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém, e só levava o animal no qual eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, cheguei junto à porta do dragão e depois à porta do lixo. Examinei as muralhas de Jerusalém e observei que estavam devastadas, com as portas devoradas pelo fogo. Em seguida, alcancei a porta da fonte e a piscina real, mas não havia lugar onde pudesse passar o animal que eu montava. Sempre na escuridão da noite, subi pelo vale, examinando a muralha. Finalmente retornei, passando pela porta do vale. Nenhum alto funcionário chegou a saber aonde eu tinha ido e o que tinha feito. Por ora, não tinha comunicado nada aos judeus, nem aos sacerdotes, aos nobres, aos funcionários ou a quaisquer encarregados do serviço. Então eu lhes disse: Estais vendo a miséria em que nos encontramos?
Jerusalém está em ruínas, e as portas foram devoradas pelo fogo. Vamos, temos de reconstruir as muralhas de Jerusalém, e já ninguém nos poderá desprezar. Eu lhes contei como a mão bondosa de Deus me tinha protegido, e lhes comuniquei as palavras que o rei me tinha dito. E eles me responderam: sim, vamos reconstruir. E iniciaram com coragem a boa obra. Quando Sanabalat, o Aronita, e Tobias, o funcionário amonita, bem como Gozem, o árabe, o souberam, riram de nós e nos desprezaram, dizendo: que estáis fazendo aí? Quereis revoltar-vos contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Somos seus servos e estamos decididos a reconstruir. Vós não tendes herança, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Zacarias, capítulo 12. Proclamação. Palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor, que estende os céus e estabelece a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de vertigem para todos os povos ao redor. Também contra Judá acontecerá isto durante o cerco, contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia: tornarei Jerusalém para todos os povos uma pedra a ser carregada. Todos os que a carregarem se ferirão gravemente, e se congregarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, oráculo do Senhor, ferirei com espanto todos os cavalos, e com loucura os que o montam. Sobre a casa de Judá abrirei meus olhos, e de cegueira ferirei todos os cavalos dos povos. Dirão os chefes de Judá em seus corações: os habitantes de Jerusalém são fortaleza para mim, pelo Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei dos chefes de Judá como um braseiro de fogo no meio da madeira, e como tochas de fogo no meio dos feixes, e devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos ao redor. Então Jerusalém se estabelecerá novamente em seu lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá por primeiro, para que não se engrandeça a pompa da casa de Davi e a pompa do habitante de Jerusalém sobre Judá. Naquele dia protegerá o Senhor o habitante de Jerusalém, e o mais enfraquecido dentre eles será naquele dia como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia: procurarei arrasar todas as nações que vêm contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre o habitante de Jerusalém um espírito de graça e súplica, e olharão para mim. Aquele a quem transpassaram, eles o lamentarão como se lamenta o filho único, e chorarão amargamente sobre ele, como se chora sobre o primogênito. Naquele dia será grande o lamento em Jerusalém, como o lamento de Hadad-Remon, na planície de Meguido. A terra se lamentará, clã por clã à parte. O clã da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. O clã da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. O clã da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. O clã dos Semeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todos os clãs restantes, clã por clã à parte, e suas mulheres à parte.
Capítulo 13. Naquele dia haverá, para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, um manancial aberto para lavar o pecado e a imundície. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, que extirparei da terra o nome dos ídolos, também os profetas e o espírito de impureza eliminarei da terra. E acontecerá que se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, pois falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que se envergonharão os profetas, cada qual de sua visão, quando profetizarem. E não vestirão o manto de pelo para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, sou alguém que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Alguém lhe dirá: que são estas feridas em meio a tuas mãos? Ele dirá: são aquelas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e se dispersarão as ovelhas. Farei voltar minha mão contra os pequeninos, e acontecerá em toda a terra, oráculo do Senhor, que nela 2 partes serão extirpadas, morrerão, e a terceira nela será deixada. Conduzirei a terceira parte pelo fogo, e os refinarei como se refina a prata, e os porei à prova como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu lhe responderei. Direi: ele é meu povo, e ele dirá: o Senhor é meu Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 16. Toma o manto de quem se tornou fiador de um estranho. Tira dele o penhor destinado a estrangeiros. Parece gostoso o pão ganho com a fraude, mas a boca depois fica cheia de areia. Os projetos se firmam com deliberações, como as guerras são empreendidas com tática. Com quem revela segredos e difama e escancara os seus lábios, não te metas. Quem amaldiçoa o pai e a mãe, a sua lâmpada se apagará em meio às trevas. Uma herança para a qual alguém se antecipa acabará não sendo abençoada. Olá, sou Lúcia Coimbra, leiga, e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Os textos de hoje nos apresentam Neemias. Neemias é um judeu, enviado pelo rei da Pérsia para restaurar os muros de Jerusalém e fazer dela uma capital. Ao constatar que os judeus, seus irmãos, estavam vivendo em grande humilhação e miséria, Neemias se entristeceu, ficou de luto, jejuou, rezou e clamou por eles. Aprendemos aqui mais uma vez que se faz necessário reconhecer os pecados e as faltas cometidas contra Deus. E mais ainda, é necessário reafirmar o desejo de continuar a amar e temer a Deus. Em Zacarias, o Senhor confirma a promessa de derramar sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça, súplica, e olharão para mim, diz o Senhor. Quando o Senhor derrama sobre nós
um espírito de graça e um coração que reconhece suas necessidades, é aí que conseguimos olhar para Ele como Senhor de amor e bondade. Precisamos continuamente pedir ao Senhor que derrame sobre nossa casa, sobre nosso ser, um espírito de graça e súplica. Reconhecer nossas falhas e suplicar é graça dada pelo Senhor. Isso nos ajuda a olhar e reconhecer nele o Senhor do céu e da terra. Em Provérbios, uma palavra dura que nos leva a refletir sobre a gratidão que precisamos ter para com nossos pais. Nossos pais foram escolhidos por Deus para nos gerarem. A falta de gratidão e reconhecimento de nossa origem nos impede de ver com clareza nossos caminhos, nossa missão e vocação. Que o Senhor nos conceda a graça da humildade, da gratidão e súplica, para que possamos seguir nossos caminhos na luz de Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!